Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Ah, que bom, que agora há pouco a minha internet estava aqui com áreas de instabilidade. Só começar uma aula mais longa que ela quer ficar temperamental, não é mesmo? Como é que vocês estão? A semana foi boa? Ok. Tudo certinho. Que ótimo. Por aqui também, tudo certinho. Muita produção. Muita aula, muito esse meu fazer da produção aí misturado de sai do trabalho, passa para a aula, pensa em como preparar uma aula e, na verdade, todos os dias, né, muitas vivências de produção para a gente poder ver ali na nossa frente situações, cases, exemplos e como que essa articulação acontece, né? Ao mesmo tempo, é muito interessante ver como que os profissionais, os estudantes portam, né, o seu conhecimento quando também estão fazendo as interações aí pelo mercado. Então, muito bom que chegou nossa quarta-feira, 19 horas, para a gente poder seguir com a nossa quinta aula do curso, né? Chegamos aqui a uma data importante, vamos concluir aí a metade da nossa oficina, né? E com isso, acredito que para quem está acompanhando desde o início das aulas, a gente já avançou bastante, temos alguns pensamentos compartilhados, noções compartilhadas, né? Conhecimento alinhado, e aí cabe a nós, no encontro de hoje, poder fazer aí o aprofundamento que seja necessário, né? Lembrando que, para além das minhas proposições que eu trago para a aula, fiquem bastante à vontade para perguntarem, direcionarem, comentarem, enfim, falar, né? Colocar aqui o ponto de vista de vocês sobre o nosso andamento, ou sobre dúvidas, para a gente fazer essa aula acontecer e que ela seja importante e valiosa para todos nós, né? Como professora, sempre gosto de pensar como que essa aula vai ser valiosa com o compromisso que fizemos no conteúdo de uma oficina como essa, né? Quer dizer, o encontro número 5 tem um objetivo específico, né? Como dar checklist ali neste objetivo específico, mas ao mesmo tempo, enfim, conseguir dar um passo a mais sobre ser mesmo algo valioso, que faça sentido, que seja pertinente para vocês. E para mim também, porque eu não venho para as aulas para, enfim, só fazer essa transposição, essa apresentação, mas sempre saio da aula também levando alguma coisa desse nosso encontro. Então, estou empolgada com o que a gente pode falar e conversar a respeito da aula de hoje, certo? Bom, como o nosso grupo também é heterogêneo, né? Tem sempre quem, às vezes, chega um pouquinho atrasado, tem que sair um pouquinho antes, vai e vem de trabalho, outros compromissos, então também fiquem bastante à vontade para trazer dúvidas, comentários sobre a aula passada também, na medida em que cada um vai se relacionando com o conteúdo, né, na medida que pode. Conteúdo que a gente tratou aqui, bem como os materiais extras que eu compartilho com vocês, e claro, às vezes insights que depois que passa a aula, que a gente possa ter de algum comentário, ou mesmo alguma pergunta para ser aprofundada, tá bem? Fiquem bem à vontade para fazer essa customização da aula aqui comigo, certo? Bom, seguindo o nosso roteiro, a gente tem hoje o departamento de fotografia e de som para a gente fazer aquela lupa que vem nos acompanhando aí nas últimas aulas, né? E antes de falar de protocolo, do set, de filmagem, né, eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, a reflexão sobre esses departamentos, para a gente se alinhar em termos de conhecimento sobre como que ele é composto e que tipo de principais atividades e funções ele tem,
para depois a gente recobrir esse conhecimento alinhado aqui entre nós, da visão e da reflexão que a gente quer fazer aqui, referente aos protocolos de segurança e saúde, tá bom? Então, Zé, vou pedir, por favor, para você exibir para a gente nossos primeiros slides. A gente vai passar num primeiro momento só mesmo para os primeiros deles, depois a gente para e voltamos mais tarde com eles, tá bom? Então, agora, para a gente falar do núcleo da fotografia e do som, né? No próximo slide, né, venho sempre com essa colocação entre esses dois núcleos que, na verdade, ajudam a criar atmosferas, ajudam a criar universos, mas cada um com a sua matéria-prima, né, bem particular. Enquanto a fotografia e o seu chefe de núcleo, que é o diretor de fotografia, vai usar a luz ou a ausência de luz, vai usar equipamentos de captação de imagem e captam a imagem, mas como que captam essa imagem? A partir de artefatos e acessórios, como lentes, filtros, gelatinas, equipamentos que dão sustentação ou estabilização para a câmera e outros equipamentos que justamente favorecem várias movimentações desse equipamento. Mas para fazer luz e sombra, também não é só de luz natural que a gente está falando, então entra a parte da luz artificial e, portanto, o acompanhamento de uma equipe completa relacionada à parte da elétrica de uma produção audiovisual e todos os outros itens que dizem respeito à movimentação de câmera e à sustentação dos equipamentos, que é a parte conhecida como a maquinária, né? E o som vai criar atmosferas e universos, mas com a matéria-prima dos elementos sonoros, que podem ser de várias naturezas, né? O elemento sonoro em um plano de uma produção audiovisual, ela é composto basicamente de diálogos, de som ambiente, de ruídos de cena, de efeitos sonoros, efeitos que podem ser produzidos no set de filmagem, podem ser produzidos na fase da edição, quando a gente está fazendo o trabalho de Foley, como são chamados, né? Como é chamado esse trabalho de produção de efeitos sonoros específicos para uma obra. A gente está falando de atmosferas e universos que também são compostos por trilhas sonoras e a reunião desses elementos se dá justamente pelo trabalho de profissionais que vão orbitar desde o set de filmagem até a etapa de pós-produção, que também fazem uso de equipamentos específicos para esse departamento. Então, no próximo slide, eu trago aqui uma lembrança da nossa pizza, né? Então, já falamos do núcleo de direção, já falamos do núcleo de produção, e hoje a gente está lidando com dois núcleos importantes, que é o da imagem e do som. E na sequência, Zé, por favor, vamos para o próximo slide. Eu faço uma representação gráfica das, enfim, principais estruturas profissionais que estão acopladas a esses núcleos, né? Então, o núcleo de fotografia, também chamado de núcleo da imagem, ele tem como seu líder de núcleo o profissional encarregado da direção de fotografia, né? E esse profissional que faz a direção de fotografia, ele, além de conceber a fotografia de um filme, levando em consideração proposições e concepções da direção e da produção do filme, mas dando o seu aporte específico, que é, de um lado, absolutamente criativo, de outro lado, é técnico, por saber usar os recursos que dispõe para chegar no resultado criativo a que se propõe. Falar de fotografia é falar de um relacionamento com todo o ambiente das artes em geral, para quando a gente vai realmente criar consistência para essa concepção de atmosfera e de universo, né? A direção de fotografia flerta
navega, usa como referencial as artes plásticas, as artes visuais, outros filmes, a fotografia estática, todas as formas de pintura possíveis, né? Um olhar, né? Uma devoção ao olhar. E o que esse olho percebe enquanto volume, textura, luz, sombra, e todos esses elementos juntos, né, fazem parte, então, do mundo de criação e concepção do diretor de fotografia. O diretor de fotografia, ele tem uma função importante também, que é ser um orquestrador do seu próprio núcleo de trabalho, porque nessa esfera organizacional e hierárquica, né, ele tem normalmente uma série de profissionais para, vamos dizer, fazer com que aquela concepção do trabalho que ele tem possa se materializar em uma pré-produção, em um set de filmagem e depois na tela final de uma obra, enfim, acabada e concluída, né? Atualmente, o diretor de fotografia, ele vem sendo cada vez mais demandado para acompanhar os processos do início ao fim, na medida em que o avanço dos equipamentos de captação de imagem, o aumento da tecnologia aplicada nesses equipamentos, somado aos avanços da tecnologia também na etapa de pós-produção, aumentaram em muito as possibilidades de criação, de interferência, de manipulação do diretor de fotografia, né? Então, a imagem que a gente capta hoje nas câmeras de alta qualidade, ela chega à produção com muitas possibilidades de alteração, de manipulação, de, enfim, reforço do que foi criado para cada plano, e ainda mais elementos da pós-produção podem ser, então, definidos para aquela imagem que já não é mais a única e estanque daquela que foi captada no set de filmagem. Ao mesmo tempo, os equipamentos de câmera, enfim, suscitam ou estimulam inúmeras formas de formatar a própria captação que a câmera vai fazer, né? A formatação dos arquivos, a formatação da setagem da câmera, como a gente diz, com seus vários recursos, né? Tornam, então, esta presença e contribuição do diretor de fotografia cada vez mais longa dentro de um projeto audiovisual, porque muito dessa concepção criativa vai se reverter nesses aspectos técnicos, e há muito a se pensar e a se planejar. E depois do set de filmagem, na pós-produção, entra de novo o papel do diretor de fotografia para confirmar essa imagem na tela, seja pelos aspectos de colorimetria, ou mesmo manipulação das imagens, e por aí vai. São os braços direito, então, da direção de fotografia, o profissional ou os profissionais dedicados à operação de câmera e os assistentes de câmera, né? Alguns diretores de fotografia fazem questão deles mesmos operarem as câmeras, mas existe aquele profissional que prefere não operar a câmera, delegar essa função, e ele fica até mesmo no set de filmagem, então, orquestrando os profissionais, fica de olho no vídeo assiste, fica acompanhando o trabalho de todo mundo do seu núcleo para chegar no resultado esperado, sem passar pelo trabalho físico, intelectual, técnico, especializadíssimo da própria operação da câmera, né? Hoje, além do operador de câmera, a gente tem vários equipamentos que dão suporte à câmera, como, por exemplo, um Steadicam ou outros tipos de gruas que vão estar orbitando entre essa esfera da operação de câmera e a maquinária, né? Que aqui eu faço menção ao maquinista-chefe e seus assistentes, mas eu só faço essa relação de que, às vezes, a gente pode ter, além do operador de câmera, outros operadores específicos no set de filmagem que vão se dedicar justamente a equipamentos que dão ou que têm uma performance particular e que talvez não sejam usados em todas as áreas de um projeto audiovisual, mas justamente por causa dessa particularidade,
vai exigir um profissional absolutamente, enfim, familiarizado, dedicado para a melhor operação, por exemplo, de um equipamento de Steadicam, que são aqueles estabilizadores do movimento de câmera que praticamente vestem o profissional e ele vai desenvolver o seu movimento. A gente tem o tema das gruas de vários portes, de várias funcionalidades, que também acabam carregando uma equipe específica de operação, entre outros, tá? Na parte dos assistentes de câmera, dependendo do porte do projeto, o número dos assistentes de câmera ele vai evoluindo, né? Ele tem projetos que a gente vai ter primeiro, segundo, terceiro assistente de câmera, mais o logger, que é um assistente também, mas tem uma função específica, que é cuidar dos arquivos digitais gerados pela câmera e como fazer a transposição desse material que está na câmera, ou está num cartão de memória, ou está num HD específico, e transpor isso para uma série de HDs que vão conter a numeração desses arquivos, que vão conter outro tipo de organização prática para que todos os profissionais que vão ter que se relacionar com esses arquivos consigam localizar rapidamente a tomada, a cena diária num arquivo, vamos dizer, que acaba virando gigantesco de projeto a projeto, quando a gente vai olhar para todas as imagens brutas captadas. E a responsabilidade do logger também hoje é não só fazer essa organização em HDs, mas gerar backups desse material bruto captado, né? O arquivo digital de muita eficiência, ele nos rende, enfim, uma possibilidade até de filmar mais, repetir mais, se a gente fosse comparar com o nosso bom e velho amigo, o nosso filme em película dos tempos iniciais da produção cinematográfica, né? Mas a verdade é que quanto mais requintado é o equipamento de câmera, maior é esse arquivo final digital e, portanto, mais tempo ele exige nessa manipulação de transferência de um cartão para um HD, de um HD para outros HDs de backup, e por isso a função do logger existe, né? Em produções de menor porte, esse número de assistentes de câmera, ele naturalmente vai ser simplificado, né? Justamente dando conta de assessorar o que o diretor de fotografia necessita para a operação do equipamento de câmera, né? A operação do equipamento de câmera, na verdade, ela começa quando o equipamento de câmera é definido, né? Essa equipe prepara o equipamento de câmera para filmagem. Às vezes a gente vai reunir uma câmera com uma lente, com um acessório, com um filtro, e não necessariamente essas coisas fazem parte de um pacote de equipamentos, e muitas vezes são necessários testes desses equipamentos para, a partir desses testes, garantir a obtenção de determinados resultados de, enfim, uma qualidade específica da imagem pretendida para uma produção audiovisual, né? Então, acompanhar desde essa configuração dos equipamentos, a obtenção dos equipamentos, o teste dos equipamentos, se eles estão todos alinhados e compatíveis e conversando entre si, já é um trabalho que envolve o assistente de câmera, né? Quando chega no set de filmagem, o assistente de câmera, então, tem como a responsabilidade, se a gente fosse falar genericamente, né? Zelar pela integridade do equipamento de câmera, né? Executar, vamos dizer, o seu trabalho para que aquele equipamento de câmera entregue a melhor performance para o operador de câmera e diretor de fotografia, né? Sem falar do acompanhamento da própria gravação em si e o assessoramento no que diz respeito à troca e regulagem das lentes, filtros e outros acessórios. A gente tem o tema da obtenção do foco numa cena, a mobilização do foco em uma cena, essa marcação de foco, que ela é bastante exigente, porque também os equipamentos, quanto mais requintados eles ficam, né, mais essa imagem alcança áreas de perfeição e mais qualquer detalhe é ainda mais perceptível no resultado final
dessa imagem obtida, e por isso, né, o foco, os movimentos, todo e qualquer detalhe que hoje em dia não existe mais a chance dessas coisas passarem despercebidas, né? Então, no projeto de menor porte, diretor de fotografia pode operar a câmera, vai ter um assistente, vai se resolver. Dependendo do equipamento de câmera também mais simplificado, mais portátil, mais prático e ágil da sua operação, equipes menores. Equipamentos mais requintados e, portanto, com mais possibilidades de uso, acabam exigindo aquele capital humano também mais vigoroso por trás do equipamento. E aí, não é raro a gente ver em produções audiovisuais os assistentes de câmera serem nominados entre primeiro, segundo, terceiro assistente de câmera, dividindo, então, essas funções de montagem do equipamento, a questão da obtenção do foco ou foquista, né? Numa especialidade dessa assistência de câmera, tem a questão da troca das lentes, tem o próprio logger, né? E, em linhas gerais, então, integridade do equipamento e assessoramento do diretor de fotografia e do operador de câmera para a obtenção do melhor resultado daquele equipamento, certo? Bom, se tiverem dúvidas, por favor, não hesitem aqui em comentar. Se a fotografia trabalha com a luz ou a ausência de luz e os enquadramentos e os movimentos de câmera, né, tem outras duas particularidades que são fundamentais para essa performance, que vai ter a visão do diretor de fotografia como o norte, que vai ter o equipamento de câmera como sendo a base estrutural desse núcleo, mas os equipamentos relacionados à iluminação e os equipamentos relacionados ao movimento de câmera e a sustentação de todos os demais equipamentos são, então, função desse núcleo profissional, que de um lado é comandado pelo chefe de elétrica e de outro lado é comandado pelo chefe de maquinária ou maquinista-chefe. Em projetos de maior porte, existe a figura do gaffer, que é, na verdade, uma evolução do chefe de elétrica, é aquele profissional que vai, enfim, compreender a concepção do diretor de fotografia, vai compreender a estrutura, o parque de equipamentos de iluminação e seus acessórios dedicados àquele projeto e vai, então, planejar como juntar as duas coisas, né? Como utilizar os equipamentos disponíveis para fazer a fotografia externa. Isso tem a ver com posicionar refletores, que eu vou falar aqui de refletores numa terminação genérica, né? Mas hoje em dia existe uma grande particularidade de tipos, estilos de refletores, de lâmpadas, voltagens, portes, que vão fazer, enfim, vão naturalmente trazer diferentes resultados. Para cada um desses refletores, um acompanhamento de acessórios, entre cabos, tripés, garras, suportes, enfim, dependendo do que se espera ou se planeja também da composição do uso desses equipamentos, né? Então, estruturas maiores podem demandar esse profissional que também faça uma orquestração de todos esses equipamentos, das montagens deles e dos resultados que se quer, e esse seria, vamos dizer, o profissional gaffer. É mais comum, na maior parte das produções audiovisuais, a gente começar esse time no chefe de elétrica, que faz esse pensamento, mas, ao mesmo tempo, põe a mão na massa, arregaça as mangas e, além de planejar, tirar o proveito dos equipamentos e tudo mais, também vai ser responsável pela montagem, pela desmontagem, pelo posicionamento, e aí assessorado pelos assistentes de elétrica, que quanto maior o projeto, maior a quantidade de equipamento, e mais equipamento é igual a maior capital humano por trás dos equipamentos, né? A gente está no ambiente, na área da economia criativa, que tem por excelência a característica de que temos muitos requintes de equipamentos, mas o capital humano está por trás de todos eles para que isso possa operar aí perfeitamente, certo?
A mesma relação que eu expliquei em linhas gerais sobre a equipe de elétrica é o funcionamento da equipe de maquinária, né? Então, um maquinista-chefe vai compreender as demandas, as estruturas, os desafios de cada locação, né? Tanto para o movimento de câmera quanto para o suporte dos itens da iluminação, e vai criar, então, o seu projeto de utilizar equipamentos de maquinária para chegar naquele resultado. Ele faz isso planejando, ele faz isso em contato com o diretor de fotografia, ele faz isso conhecendo o projeto nos mínimos detalhes no que diz respeito às locações, intenções, quantidade de equipamentos, e organiza, então, o capital humano por trás dessa definição de equipamentos, montagem de equipamentos, operação desses equipamentos, porque a maquinária muitas vezes exige um acompanhamento do maquinista na hora do uso desses equipamentos, e depois a desmontagem e desprodução, certo? É um verdadeiro balé aqui, técnico, desses especialistas, né? Eu lembro ainda de uma figura que a gente já falou, acoplada a outros núcleos, mas que também tem uma correlação com uma subordinação natural ao núcleo de fotografia, que é o nosso querido profissional dedicado ao vídeo assiste, né? Então, aquele monitor que está acoplado na câmera e que revela, então, a imagem que está sendo captada na câmera em monitores distribuídos no set, para o diretor de arte, para as estruturas da maneira como elas estiverem organizadas em um set de filmagem, é o profissional dedicado ao vídeo assiste. E a gente já falou dele quando a gente falou do núcleo da direção, mas eu lembro aqui da importância desse profissional e do quanto ele também tem correlação e subordinação aqui ao núcleo do nosso querido diretor de fotografia, certo? Bom, indo adiante então, vamos para o próximo slide, por favor. Zé, obrigada. Para a gente falar do nosso núcleo do som, né? E aí, o nosso querido som, né? Uma área que já há bastante tempo está muito bem desenvolvida, obrigada, com tecnologia, com profissionais experientes, tecnologia nos equipamentos de captação de som direto, assim como tecnologia aplicada à própria finalização deste som, quando estamos considerando os processos de pós-produção, né, desse material. E aí, esse universo criado por sons e seus ruídos, efeitos, trilhas, diálogos, várias pistas, né? Ele tem um orquestrador também, que é o desenhista de som, que é um profissional, acho que assim como eu fiz a correlação com o diretor de fotografia, eu faço essa mesma observação aqui, cada vez mais esse profissional está envolvido com os projetos desde a etapa de pré-produção, passando pela produção e evoluindo na pós-produção, né? Então, não é possível se organizar uma pré-produção de uma produção audiovisual sem levar em consideração qual é o desenho de som proposto para aquela obra, e esse desenho de som proposto, ele exige um planejamento que vai relacionar os profissionais que vão pensar a melhor obtenção desse som na captação do som direto, quando a gente está falando do set de filmagem, mas vai estar alinhado a um trabalho criativo e técnico que vai seguir transcorrendo na pós-produção, de produção também sonora, de finalização sonora, na medida em que a finalização sonora vai fazer uso de todas essas pistas de som, e algumas dessas pistas, elas são produzidas na pré-produção, outras na produção, outras na pós-produção, gerando, então, absolutamente a conclusão do trabalho de desenho de som, né? E aí, esse desenho de som que começa no planejamento, né? Ele vai levar em consideração desde as locações, ele vai levar em consideração a ambiência de cada locação, vai levar em consideração o elenco que está no set de filmagem, para entender como que esse elenco se move, atua, características dos atores mesmo que vão desempenhar seus papéis, e, portanto, que tipo de estratégia ao microfonar personagens, ao microfonar cenas que são mais estáticas, outras com mais movimento,
movimento, cenas internas das externas, cenas, às vezes, em veículos em movimento ou com outro tipo de ação. Então, esse planejamento hoje reúne a visão do desenhista de produção, do desenhista de som, né? E que vai ter como seu braço direito no set de filmagem o técnico de som direto, que é o profissional encarregado de realizar as gravações do som que vai acontecer no set de filmagem, principalmente os diálogos dos atores, mas também aquele som da movimentação dos atores no set de filmagem, né? É o ator que arrasta a cadeira, é o ator que bate na mesa, é o ator que posiciona um objeto, e esses, né, pequenos ruídos vão sendo captados em conjunto com o diálogo, não necessariamente pelo mesmo equipamento, né? Também são pistas que vão sendo criadas, na medida em que hoje em dia a gente quer buscar a captação do diálogo na sua forma ou versão mais pura, assim, livre dos ruídos. Acho que os equipamentos dos microfones têm essas características, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer pegar aí, em outra pista de som, a cadeira que se arrasta, o sofá, um sapato num caminhar no chão, é um objeto que, enfim, se movimenta numa mesa, né? Sem falar da captação das ambiências dos locais, né? A gente costuma sempre fazer a gravação do silêncio de cada lugar, porque o silêncio de cada lugar não é um silêncio absoluto, sempre conserva uma determinada ambiência que tem a ver com a proporção do ambiente em que estamos, as distâncias entre suas paredes, tetos, os materiais das suas paredes, tetos, móveis, tudo isso vai interferir na ambiência de um próprio local, certo? Bom, acompanha o técnico de som direto, o microfonista, que pode ser 1, 2, 3, assim como o próprio microfonista pode ter os assistentes de microfonistas também, né? Aí, de novo, depende do porte do projeto, depende da quantidade de equipamentos, e claro que tudo isso vai ter uma correlação direta com o resultado obtido, né? Claro, sem falar daquela infraestrutura viabilizada pela própria produção e o desenho de produção que isso gera, né? Mais equipamento, mais profissional, mais recursos financeiros, talvez mais tempo de preparação, talvez menos tempo de preparação em um set de filmagem, mais agilidade no set. Então, tem uma matemática aí a ser organizada entre a relação resultado, capital humano empregado e as demandas dos equipamentos, né? Sempre naquela órbita da gestão dos recursos de uma produção audiovisual que envolvem recursos financeiros, capital humano, recursos técnicos e o tempo, né? Valoramos cada minuto, segundo, dia, semana de uma produção audiovisual e sabemos o quanto isso custa também, certo? Bom, material captado no set de filmagem, né? Isso vai gerar novamente pistas de arquivos digitais, né? São pastas organizadas em cartões, em HDs, em backups, que vão se relacionar com as imagens captadas, né? Então, som e imagem é o material digital bruto que o logger se relaciona. E claro que a equipe de som direto e seus microfonistas, né? O técnico de som direto, ele é responsável por esse cuidado e essa primeira nomeação desses arquivos para que, enfim, a equipe se encontre e garanta que a integridade desses arquivos também. Para que, ao final de uma produção audiovisual, todos esses arquivos possam avançar para a etapa seguinte, que é a etapa de pós-produção. Na pós-produção de som, a gente vai reunir editores de som, seus assistentes, a gente vai ter o trabalho de criação de vários efeitos sonoros, que é o Foley, que são aqueles ruídos que a gente produz muitas vezes dentro de um estúdio de gravação, para que esses ruídos, enfim, figurem e enriqueçam cada um dos ambientes. Como esses ruídos são produzidos, eles não têm necessariamente uma correlação com a realidade, né? Então, a gente quer fazer o barulho da chuva e não necessariamente eu preciso ir lá com o microfone do lado de uma chuva na janela, né? Num estúdio de gravação,
coloca-se arroz sendo escorrido numa bacia, e isso pode gerar um barulho de chuva, né? A gente quer fazer uma mulher de salto alto correndo numa rua à noite, né? E não necessariamente é esse objeto que vai produzir esse ruído, pode ser uma casca de noz batendo na madeira e isso vira igual ao ruído que se quer dentro de um estúdio de som, acompanhado por esse profissional especialista na criação desses ruídos, que são os profissionais que trabalham com Foley. Muitas vezes uma equipe de Foley entra em ação, também organizada entre chefe, diretor, assistentes, produtor, essas coisas, tá bem? A gente tem a figura fundamental de quem mixa os nossos projetos audiovisuais, que são os profissionais dedicados à mixagem de som, e a mixagem de som, ela na verdade vai gerar um arquivo final daquele som, que faz um trabalho de equilibrar, de dar balanço, de equalizar todas as pistas sonoras entre diálogos, ruídos, efeitos, música, e criar, vamos dizer, a atmosfera final a partir da concepção do próprio desenhista de som, né? Então, essa é uma área técnica excelente, demanda capital humano especializado, demanda ambientes infraestruturais especializados, como as salas de mixagem de som, além de hardware e software dedicado também a essa especialidade. E uso aqui para concluir de maneira resumida, né? Poderíamos aqui ficar uma aula inteira só falando de cada um desses núcleos, mas não é nosso objetivo aqui, então estamos só mesmo colocando aqui na mesma linha o nosso conhecimento principal aplicado a esses núcleos. Então, eu resumo em uma esfera que é a área de produção musical, na função do produtor musical, mas destaco para vocês que, naturalmente, atrás da função do produtor musical, a gente vai ter compositores, arranjadores, músicos, intérpretes, técnicos de estúdio de gravação, de interpretações e produção de música de trilha sonora. A gente vai ter mixadores especializados nas trilhas sonoras, né? Então, na verdade, esse produtor musical que eu coloco aqui, ele abre, na verdade, uma frente de outros inúmeros profissionais que estão dedicados a esse trabalho. Fazendo uma distinção também, que a produção musical, ela tem alguns perfis diferenciados, né? Porque tem aquela obra audiovisual que a gente vai trabalhar, por exemplo, com uma produção musical que quer obter autorizações de uso de fonogramas já existentes, né? Quando eu quero trabalhar com uma música de época, quando eu quero lá pegar aquela música que já existe, com aquele intérprete que já gravou e obter os direitos para colocar no meu filme. Mas o produtor musical pode trabalhar numa outra linha, que é, na verdade, realizar a composição de uma trilha sonora original, e para isso ele vai se assessorar de outro tipo de perfil de profissional, que são os compositores, arranjadores, músicos, intérpretes para trilhas originais. Às vezes, essas duas modalidades podem se intercalar, né? Então, eu posso querer que gravar uma interpretação original de uma música que já existe, então eu vou misturando as duas coisas. E, claro, existe também aquela produção musical mais simplificada que se utiliza de trilhas sonoras de banco ou encomenda uma trilha sonora específica para entrar ali, enfim. É um campo todo, mas numa figura importante, e uma produção musical normalmente pensada e articulada para, enfim, acontecer também na etapa de planejamento, ou seja, na pré-produção. Algumas dessas trilhas podem ser necessárias serem desenvolvidas ao longo das filmagens, e o mais comum é que isso seja desenvolvida na etapa de pós-produção.
Opa, pelo jeito eu travei aqui um pouco, né? Estão me ouvindo aqui de volta? Eu fiquei até sem me ver aqui. Agora tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Ah, que Sim, bom. Então tá, que bom que foi rápida a nossa paralisação. Mas, enfim, os dois núcleos aqui de entendimentos gerais, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer, enfim, alinhar algum tipo de entendimento relativo a isso? E aí, Zé, pode tirar o slide, por favor, para que a gente possa aqui fazer uma rodada todos juntos? Dúvidas sobre esses núcleos? Não. Bom, na verdade, né, antes da gente pensar mesmo nos protocolos atuais e nos impactos, vamos dizer, da pandemia e do pós-pandemia nesses núcleos, eu queria voltar antes para um aspecto bem básico que tem a ver com saúde e segurança, atrelada aos núcleos que fazem, então, a produção do material bruto de imagem e som nos nossos sets de filmagem. No caso da fotografia, né, o tema do uso da eletricidade, né, desenvolvido pela equipe de elétrica especificamente, é algo que sempre exigiu muita atenção das produções audiovisuais, tanto no que diz respeito ao preparo dos profissionais que vão se responsabilizar por esta atividade, né? Então, existem certificações profissionais e formações específicas que dão conta da compreensão e da capacitação referente a seguir determinadas normas técnicas específicas para o setor da eletricidade, né? Então, existem normas técnicas relacionadas à eletricidade que dá conta de uma formação geral para aquele profissional que pode trabalhar desde, enfim, cuidando dos pontos de energia de um prédio comercial, por exemplo, né? De uma companhia elétrica, de uma empresa, de um fornecimento. Na verdade, esses grandes hubs de equipamentos de altas voltagens para a energia elétrica. E aí, você manusear com esses equipamentos e dar conta de saber, né, o que pode ser feito, o que pode ser interconectado, o tipo de equipamento específico para manusear determinadas linhas de eletricidade e fazer isso com total segurança. É uma formação específica para os profissionais que querem estar aptos a mexer nessa condição, nesse núcleo da elétrica, né? E, naturalmente, para além desse conhecimento genérico, existe uma abordagem aplicada ao profissional que se dedica à elétrica no setor audiovisual. E aí o que vai ser aplicado é conhecer os equipamentos, a performance de cada equipamento, a relação daquele equipamento enquanto composição mesmo de equipamento, né? O fuzil, o fio, o cabo, o plug, o interconector, e como que essa estrutura da própria lógica do equipamento audiovisual de iluminação e, portanto, do departamento de elétrica, ele é composto, pode performar, exige atenção. E claro que se a gente pensa que a elétrica tem a ver com refletores e como eles funcionam, né? Na verdade, o campo é muito mais vasto, porque nós usamos geradores, nós usamos hoje mesas digitais de controle de equipamentos de iluminação, que não necessariamente mais estão sob tripés e ligados numa tomada ou num gerador, mas às vezes estão ligados em componentes digitais que a gente controla com um programa de computador ou com uma mesa digital de comando, né? Então, tem mais esse requinte da evolução dos próprios equipamentos disponíveis para cada vez mais a gente ter precisão nesse departamento, né? Mas, então, primeiramente, eu acho que é fundamental a gente falar que todos os profissionais dedicados a esse ramo do núcleo da elétrica numa produção audiovisual exige naturalmente uma capacitação específica, né? Essa capacitação tem a ver com a segurança deste profissional executando o seu trabalho,
né? Para que ele não tome um choque, para que ele não fique entre um equipamento e a sua corrente elétrica, né? Então, primeiramente, tem uma questão da integridade profissional deste próprio profissional, mas existem outras consequências atreladas a isso, né? Um equipamento de iluminação, um equipamento de elétrica, quando ele está sendo manuseado, quando ele está no meio de um set de filmagem, ele está em contato com vários outros profissionais que não necessariamente estão botando a mão nesse equipamento para ligar ou para ele performar, mas estão se relacionando com ele. Um ator, às vezes, está ali embaixo de um refletor, está na frente de um refletor. Uma equipe inteira no set de filmagem está passando ao lado de ligações, estruturas que têm cabos de eletricidade, tem tomadas e conexões, né? E alguma coisa, quando pode dar errado, né? Ela não necessariamente vai dar errado e vai gerar consequências apenas para o profissional que está manuseando o equipamento, esse está, vamos dizer, mais exposto ainda ao risco, mas também uma equipe que circula, né, num curto-circuito, por exemplo, um estado de os equipamentos em curto-circuito podendo gerar um choque de percepção humana, né, para fazer mal para a gente, às vezes cria-se um circuito em que um curto está acontecendo e em qualquer lugar dos equipamentos que você relar, seja mesmo num cabo ou no tripé de um equipamento ou num grid de um estúdio, né? Às vezes um equipamento de todo um circuito entra em bug lá e essa corrente todo o sistema, e aí, sei lá, eu que não tenho nada a ver com isso, eu sou um produtor de set e vou mexer um tripé do lugar e posso também levar, né, esse problema de segurança, né, tomar as consequências disso, né? Sem falar de uma lâmpada explodir, um refletor cair, e aí a gente está envolvendo elenco e toda a equipe que está em volta disso. Os outros riscos envolvem chamas, né, faíscas, né? E aí como conter um início de um princípio de um incêndio, por exemplo, a partir dos equipamentos elétricos que gera risco para o profissional dedicado a esse segmento, mas a todos os outros envolvidos, né? E sem falar das voltagens que a gente se relaciona com as infraestruturas que a gente vai acessar. Então, por exemplo, se a gente vai para dentro de um estúdio, esse estúdio tem um circuito elétrico que vai fornecer uma base para a gente, mas o manuseio tem que ser correto para não gerar um problema ali. Se a gente vai usar um gerador, a mesma coisa. Se eu vou usar uma estrutura elétrica de disjuntor de uma casa, por exemplo, para ligar um equipamento, eu tenho uma questão ali. Se eu vou fazer um contato com uma companhia elétrica, para que ela me disponibilize uma ligação numa caixa de distribuição elétrica de um poste ou de uma região mais longínqua, vamos dizer, o mesmo risco ali está aparente. Então, assim, pela natureza do material bruto que está sendo, né, a base do trabalho para esse departamento, por si só, a questão da segurança ela já aparece latente, exigindo muita capacitação e exigindo muita interação com relação a essa capacitação também, porque, de um lado, eu entendo que os profissionais precisam se capacitar, mas os empregadores desses profissionais precisam exigir essas capacitações e precisam criar condições para que os profissionais estejam em constante atualização, reciclagem, né? Eu acho que a missão da gente cuidar deste núcleo, no que diz respeito à segurança, não pode ser uma missão exclusiva do profissional que se dedica a essa área, mas ela é uma missão, enfim, de todos nós, né? E que vai começar lá pelos produtores que precisam saber que também são corresponsáveis no que diz respeito a incentivar, estimular e valorizar os profissionais que estão em constante capacitação e reciclagem, certo? Tem um exemplo aqui que a Recilda coloca, estávamos apresentando e começou a pegar fogo no refletor, foi bastante complicado. Posso imaginar, Recilda, né? Fogo no refletor
qual é a medida de segurança, extintores adequados, de que tipo, estão com o material atualizado, válidos, agilidade para isso, né? Então, é o tipo de situação que ninguém quer passar, né? Que a gente não quer ficar submetido nunca, mas que a todo set de filmagem a gente precisa criar um plano para essas situações que a gente não quer passar, né? Então, numa pré-produção, quando a gente está organizando a lista dos equipamentos, quando a gente vai olhar uma locação e pensa, como é que a gente vai entregar aquela concepção artística do diretor de fotografia, né? Faço menção de que a gente não pode esquecer de atrelar a isso, né, um pensamento sobre e se, né, para falar dessas situações de risco e antever planos de ação de uma mesma equipe, né? Muitas vezes a conversa sobre um plano de ação, ela é retirada das nossas atividades de pré-produção, como se isso fosse o óbvio, como se aquele profissional já soubesse fazer. Ora, de projeto em projeto a gente está montando equipes específicas, né? E, portanto, a dinâmica de uma equipe específica em uma situação de risco, ela precisa ser combinada previamente, quem faz o quê, e quem é especialista ali em quê, e se está faltando alguma ponta da especialidade, será que não é de chegar para a produção e falar, olha, nessa situação aqui, o risco ele é acima da nossa média, do nosso set de filmagem, e aqui nós mesmos, profissionais desse departamento, achamos que é interessante que a gente tenha um bombeiro acompanhando uma filmagem, né? Isso, gente, nunca é demais, isso não é igual a dizer que o profissional não está se responsabilizando, né? Não é igual a dizer que vai querer colocar um custo a mais para a produção. Não, isso é colocar problemáticas que dizem respeito à segurança de um profissional, de um núcleo, mas de todos envolvidos no set de filmagem e colocar isso antes em preparação e em perspectiva de todos, né? Então, falando dessa responsabilidade compartilhada, né? Eu acho que produtores precisam avaliar e saber perguntar quando que talvez isso seja necessário. Eu acho que os profissionais especializados dessa área precisam levantar a mãozinha e falar, olha, tem uma situação específica aqui, e não deixar isso passar batido e a gente, enfim, ser seduzido só pela vontade de fazer a entrega das concepções artísticas e técnicas pensadas para um projeto audiovisual, certo? Faço a mesma menção no que diz respeito à própria maquinária, né? A maquinária implica muitas vezes em equipamentos que fazem movimentação de câmera, equipamentos que vão suportar refletores em alturas aí homéricas. A gente tem a questão dos profissionais que muitas vezes precisam ser capacitados para usar equipamentos de segurança de alpinismo, por exemplo, para subir num telhado de uma casa, por exemplo, e colocar refletores que vão ser apontados lá para a rua, ou mesmo nossos andaimes que nos dão, enfim, tanto suporte para criar luz artificial de janelas, de maiores distâncias, né? São equipamentos que envolvem altura, que envolvem deslocamento de profissionais do nosso chãozinho seguro aqui. É preciso profissionais que vão subir em um andaime, que vão subir no telhado da casa, se eles são aptos e capacitados para executar trabalho em altura, e isso é uma responsabilidade novamente compartilhada entre produção e esse núcleo em específico, né? Quando eu falo desse núcleo em específico, eu nem estou falando apenas dos maquinistas, eu estou falando da responsabilidade do diretor de fotografia, como orquestrador desse núcleo, entender as situações de risco às quais a sua equipe vai ser exposta e se responsabilizar pelo perfil dos profissionais chamados ou convocados para um trabalho em específico e que esse perfil leve em consideração o grau de complexidade e o tipo de formação que ele tem que ter, né? Pode ser um profissional com 10, 20, 30 anos de experiência, mas ele tem a formação para, por exemplo, executar serviços aéreos, ele está
capacitado para usar um equipamento de segurança, né? Sem falar, e aí eu vou mais fundo ainda, mas acho que aqui é a hora da gente pensar nisso, né? Alguns projetos de execução de trabalho aéreo ou de infraestrutura, né, grande que vai dar suporte a, enfim, equipamentos, cenários, etc e tal, que às vezes envolve a própria base construtiva de estúdios e das nossas locações externas, né? Alguns desses projetos exigiriam o acompanhamento de uma visão de um engenheiro propriamente dito, né? Para fazer os cálculos de força, de peso, de o que puxa ou pende para um lado e para o outro, e realmente dando, né, todas as garantias de que todo mundo vai precisar e vai demandar, né? Tá bem, muito bom ponto de vista. As ARTs, né? As ARTs são esses registros técnicos de, né, de aceite ou de recomendação de uma determinada situação tem a segurança adequada, tem os cálculos adequados, né? Ou então passou pela visão de um engenheiro que disse, sim, os andaimes podem ser usados aqui, sim, a estrutura desse telhado vai suportar, sei lá, determinados tubos e refletores de uma, enfim, de todo um rol de equipamentos de maquinária, né? Então, corresponsabilidade, né? Produtor é responsável, diretor de fotografia para identificar os locais críticos disso, os profissionais que desempenham essas funções igualmente, né? E sem achar que cuidar da segurança é assim, ai, é uma incomodação para a produção, ai, vai aumentar o custo da produção, né? E tem custos, né, que assim, todos nós que estamos aqui sabemos que são incalculáveis e são esses que a gente não quer que passe, né? Ah, Marco, os cursos específicos, eu não vou falar em cursos, mas eu faço uma lista sobre esses registros e esse conhecimento das normas técnicas que podem ser exigidos, tá bem? Não vou falar esses números agora de cabeça, mas compartilho com vocês, sem dúvida alguma, uma lista dessas regulações. Eu não vou falar em curso, porque eu acho que tem curso que dá, inclusive, certificação de várias dessas siglas, vamos dizer, que capacitam o profissional da elétrica, mas com prazer eu gero essa lista aí básica para vocês, tá bom? Só não tenho esse número das normas técnicas assim de cabeça. Já tive em outros momentos, mas nesse exato momento eu não estou com esses números aqui fresquinhos na cabeça, certo? Perguntas nesse sentido, por favor? Bom, vamos imaginar outras situações de risco. Eu queria que vocês imaginassem comigo ou trouxessem exemplos de situações de risco que faz parte do dia a dia do nosso trabalho, no que diz respeito a ver os profissionais da elétrica, maquinária, fotografia em ação. Eu tenho uma lista enorme para dizer, mas queria ver vocês aqui botando a cabecinha para funcionar e falando por aqui. Outras situações de risco. Isso aí, Jamília, era disso que eu estava falando. A filmagem na rua, né? Além de pedir autorização na prefeitura, filmagem em rua, filmagem nas estradas, né? Às vezes a gente usa estradas rodoviárias de alto fluxo para uma equipe que está ali e está fazendo uma guarda com organização. A gente chegou a falar disso quando a gente abordou o núcleo da produção, né? Ainda sobre filmagem na rua, eu lembraria aqui, por exemplo, as filmagens com veículo que a gente faz, né? Então, as câmeras, as maquinárias que a gente usa para gripar um veículo, né? E os profissionais que andam, às vezes, acoplados nos nossos câmera cars, nos nossos guinchos. Quantas vezes a gente coloca uma, sei lá, é a câmera gripada no capô de um carro, é uma câmera dentro do carro, é uma câmera num guincho do lado de fora para pegar tudo isso. E, de novo, esses profissionais, eles estão cuidando da integridade dos equipamentos, mas precisam estar
usando equipamentos de segurança, às vezes precisariam estar usando luvas, sapatos, capacetes especiais para se colocar em determinadas situações, né? Vamos imaginar uma equipe de maquinária, de elétrica, que vai trabalhar, por exemplo, num barco. O nosso cenário é um barco. Então, a gente está no meio de cercado de água, coloca equipamento para dentro, coloca a câmera na beira de um barco, né? E para você fazer isso, você vai lá se pendurar, você vai ter que usar essas amarras dos equipamentos de segurança e, novamente, mais risco. E se tem risco para execução, qual é o plano, né? Se alguma coisa cai para fora de um barco, né? Se um profissional fica pendurado, né? E aí, normalmente, os recorrentes dessa estrutura é pensar, precisa de um bombeiro, precisa de um barco extra, além do que o que a gente está filmando para ser um apoio, e essas estruturas elas não podem ser deixadas de fora ou ser relegadas do nosso planejamento, certo? Falei do tempo das alturas, né? Prédio, fachadas de prédios, janelas, né? Telhados, né? Ruas. Então, esses deslocamentos, eles prescindem, né, de uma atenção especial. E por que eu estou falando isso? Porque essas coisas talvez não estejam nos nossos protocolos atuais de saúde e segurança, porque a gente sofreu o impacto de, vamos pensar na pandemia, né? Aí vem a Aletheia agora querer pensar na produção verde, que se compromete com a sustentabilidade das coisas. Mas isso tudo que a gente está falando de pandemia, de sustentabilidade, é daqui para frente. E eu preciso trazer esses assuntos do passado, porque eu sei que muitas vezes esses assuntos do passado eles não estão internalizados, eles não estão na mesa de reunião quando está todo mundo fazendo a pré-produção e pensando em segurança e saúde. Então, eram assuntos do passado que já deveriam ser recorrentes nos nossos planejamentos. Não são. Então, eu preciso parar o nosso curso aqui, que a gente está, né, querendo jogar um olhar para uma atualização, mas esses itens de base, eles precisam ser os primeiros a serem atendidos. Sobre esses, a gente que um Covid nos revelou sendo necessárias, e outras relacionadas às boas práticas que queremos desenvolver aqui também, certo? Então, vamos ver aqui, planejamento do tempo para montagem e desmontagem das estruturas. Né, Marco? Essa é uma boa questão, né? A briga eterna entre produtores, diretores de produção, diretores, né? Quanto tempo a gente reserva para a filmagem acontecer de fato, né? Porque, claro, todo mundo quer que a câmera ligue e que a gente fale ação e corta, né? Todo mundo está ali para isso, mas muitas vezes, quantas horas a gente precisa para preparar um carro que vai se deslocar, para preparar uma filmagem aérea, né? Desculpa, professora, mas eu tenho um exemplo aqui de uma situação que a gente estava falando agora há pouco, que ficou até famosa, que era uma desmontagem de um andaime para sustentação de refletor. Só que esse andaime estava montado do lado de uma rede de alta tensão. E na hora de desmontar, na pressa de ir embora, o cara levantou um pedaço do andaime, encostou, e daí o cara caiu e já não tinha mais o que fazer. Então, é o lance da pressa. Eu já vi outros acidentes acontecerem justamente por conta da pressa do profissional. Porque você leva uma semana para erguer um grid de um estúdio e o cara leva 3 horas para descer. Porque é tudo feito. Muitas vezes, na minha opinião, é a postura do profissional. O cara quer terminar aquilo naquela diária para na próxima ele pegar um outro trabalho. Mas aí não se leva em consideração a consequência que essa pressa pode ter. Às vezes nem é a própria profissão. Você tem lá o estúdio inteiro, na outra diária inteira, para essa desmontagem ser feita. Só que os caras baixam aquele grid e arrancam tudo. E esse foi um caso, né, que aconteceu um pouquinho antes do início da pandemia, que foi isso, o cara desmontando o andaime, agora não sei se era uma maquinista ou era um cara da elétrica, mas foi isso, ele foi desmontado, puxou um pedaço
nem encostou, fez um contato próximo, mas né, a rede de alta tensão ali, né, tem uma carga elétrica tão alta que o cara encostou e faleceu. Tipo, e assim, imagina, né, uma situação horrorosa, e foi simplesmente por conta de correria, de pressa, sabe? Então, até o planejamento de onde montar essas estruturas é seguro. Tipo, cara, tem uma rede elétrica aqui do lado, qualquer chance de dar um acidente. Só que essa análise muitas vezes não é feita, né? É simplesmente, cara, a gente precisa fazer, esse refletor tem que subir lá em cima para jogar essa luz aqui. Era um galpão, acho que na Vila Leopoldina, aqui, que é um lugar onde tem muito galpão. Foi isso. Esse era o relato que eu queria dizer, desculpa. Uma tristeza, né? Eu ouvi esse relato, né, Marco? A gente sabe que essas histórias se repetem, né, por aí, né? E quem de nós que nessa trajetória assim de filmagem nunca se deparou com uma situação dessa, né? O teu caso é, enfim, a pior coisa que se tem, que é essa perda, né, de um profissional, e outros quer dizer, essa visualização de você expor uma equipe inteira a um risco, né, que poderia ter sido evitado. Na maior parte dos casos, poderia ter sido evitado, né? E aí, né, Marco, quando o profissional está desempenhando o trabalho, né, numa desprodução, né, a gente que é da produção, né, na verdade, a gente liga esse radar sobre, assim, como é que a gente trabalha com esses profissionais no sentido de relembrá-los que muitas vezes eles têm as condições asseguradas para fazer o trabalho com calma, né? Então, assim, ó, a tua diária de amanhã, ela já está paga, você está pago, você tem o dia de amanhã. E aí dizer, para tudo aqui agora, ou, vocês já trabalharam uma jornada de trabalho X, então, a partir de agora, vocês estão trabalhando no limite, no extra. Muitas vezes as nossas desproduções elas têm um volume muito grande de trabalho e, naturalmente, elas estão relegadas ao final das diárias, ao final de uma semana de trabalho. Se a gente fosse pensar bem, né, é um momento propício para um risco, quando está todo mundo terminando uma semana, a gente está sempre terminando a jornada, né? Aí, para nós produtores... Né? Tá cansado, todo mundo está cansado, né? Só que sei lá, se a gente for comparar, né, o assistente de direção está cansado e vai ter que lidar com as suas planilhas, né? O terceiro assistente de câmera vai lidar com uma caixa de lentes, né? Mas o pessoal, né, desse departamento vai lidar com o risco de vida, né? Então, a produção, ela precisa realmente enfatizar essas coisas da conscientização e fazer questão de dizer, de um lado, pensar nas suas ordens do dia de modo a preservar esse tempo, né? E que esse tempo esteja dentro da jornada de trabalho e não aquele tempo que está dentro da jornada, mas todo mundo sabe que é fake, sabe? Assim, você coloca lá meia hora de produção, você vence na ordem do dia a jornada, mas todo mundo sabe que isso não vai acontecer em meia hora. E a outra questão é, muitas vezes, ter que falar, parou, aqui parou, hoje a gente não vai fazer essa desprodução, a gente vai ter que voltar todo mundo aqui amanhã, todo mundo, né, os envolvidos, para fazer aquele trabalho. E eu sei que é uma briga de força, né, é um cabo de guerra, assim, mas eu tendo a imaginar que quanto mais a gente coloca isso, não, tipo, não tá a exigência, né, da produção. E quando eu falo da produção, eu estou falando lá da esfera da produção executiva, porque se o produtor executivo não bancar isso, tem que bancar que a ordem do dia preveja lá 3 horas de desprodução. É custo. Até que no cinema é uma coisa que é muito diferente da televisão, que é onde eu tenho mais tempo. Eu comecei no cinema faz 2 anos. Existe um respeito muito grande pela carga horária, né? A gente cumpre 12 horas e é isso, né? Existe aquela hora de desprodução da diária em si. Mas em alguns eventos e tal, simplesmente existe, mas não existe uma fiscalização. Tipo, tá previsto o dia de desmontagem, os caras, beleza, os caras vão desmontar hoje,
né? Mas não tem essa conscientização de exatamente vamos acompanhar essa desmontagem para ver se ela vai ser feita de uma maneira correta. E isso se estende assim, para todos os setores. Assim, eu já tive acidente com gente desmontando cenário. O cara correndo, uma serra, voltou, abriu o braço do cara, ainda bem que eu ainda tinha uma ambulância para fazer o atendimento para esse cara, sabe? E uma outra coisa que eu estou vivenciando agora é muito engraçado, porque eu estou muito nativo. O problema que eu estou vivenciando agora em relação a tempo é o tempo de triagem e testagem da galera para o set de Covid, que é sempre uma faca no pescoço e fala, o que a gente vai fazer? Eu não posso perder tempo. Eu tenho 50 pessoas da equipe no projeto pequeno para testar e mais 20 figurantes. Como é que a gente faz? Eu não posso perder uma hora da ordem do dia fazendo isso. Então, é uma outra briga que a gente tem diária. E eu fico instruindo os meus produtores, falando, cara, é isso. Porque a direção você vai querer comer, vai falar, não, eu não tenho tempo, né? E a gente precisa fazer esse procedimento, senão a aplicação do protocolo não pode nada. Né? Então, era um outro exemplo de tempo, né? Que é o que eu estou vencendo nesse dia, em 2 sets diferentes. E é isso, os caras, ai meu Deus, mas... Né? Só que, cara, a gente tem que fazer, a gente tem que testar, a gente tem que criar. E aí você rouba o tempo de quem? Do projeto inteiro. Não tem jeito, não tem jeito. Tem que caber na ordem do dia, tem que caber. A gente dá prioridade para algumas pessoas, setoriza, quem são os primeiros que tem que entrar nessa cena, quem são os primeiros... É a galera da maquiagem, figurino, vão passar ali na frente, então a gente tenta fazer esse jogo, né? Mas... E funciona muito, assim, dependendo. Por exemplo, se a gente tem uma cena que tem uma estrutura muito grande de elétrica maquinária, os caras têm que chegar e erguer o negócio. A gente prioriza esses caras, né? Para liberar eles mais cedo. A galera da produção vem depois. Figuração, um outro esquema. Eles estão na primeira cena, a gente vai duplicar essa triagem, vai aumentar né, fazer um lugar específico para um grupo e um lugar específico para outro. Então, assim, você vai criando possibilidades para não comer esse tempo. Nesse caso específico da triagem, né, por conta do protocolo de Covid. Mas o tempo sempre é uma briga boa. É o tempo, né? É o tempo, né? Porque ele vai aportar para o projeto, né? Essa conta vai aparecer, ela é matematicamente comprovada que ela vai aparecer. Então, a questão é que meio que, né, dá vontade de fechar os olhos para ela, mas não adianta, é melhor calcular logo, colocar no cômputo geral e investir tempo, que é igual a dinheiro, né? Mas que se isso não vem por dentro do projeto, né? São os profissionais que vão ficar sempre ali com a corda no pescoço, né? Mas também, né, isso, acho que nesse caso é isso, o grupo de profissionais não pode simplesmente aceitar ficar com a corda no pescoço, né? Tem que exigir esse tempo da produção, e aí falando da produção executiva, se isso não vem naturalmente dessa esfera, né, Marco? Porque senão fica uma conta que não fecha, todo mundo estressado, né? Pular a testagem não vai dar, né? E vira aquele dia de trabalho terrível, né? Professor, para você ter uma ideia, eu estou atendendo um caso agora, estou com uma suspeita de positivo no set, segunda sem direção, e é isso, eu estou na aula aqui respondendo mensagem, falando com o médico, falando com a menina, e a briga é, ela vai poder ir amanhã para o set ou não vai, porque a gente está contando com ela. E aí? Cara, não. Não, ela não vai. Jeito. Uhum. Então, é isso. Sim. Obrigado pela oportunidade de compartilhar, professor. Boa, muito bom esses casos aqui que você trouxe para a gente, né? Bom, aí tem a Ana perguntou, né? Quando acontece, por exemplo, um sinistro de um profissional chegar a perder a vida, né? Quem responde por esse acidente de trabalho? O produtor, né? Eu tô achando que eu vou reservar um horário aí na próxima aula para nós assistirmos juntos o vídeo que eu produzi com uma advogada da área audiovisual, que a gente já estava falando sobre isso, né? Então, quer dizer, nesse caso, Ana, o acidente, ele é um acidente de trabalho? Sim, ele é um acidente de trabalho, mas a produtora, ela não vai ser considerada culpada por este acidente. O que acontece é que a produtora, ela vai se responsabilizar porque aquele fato aconteceu ali. Então, assistência para aquele
profissional, assistência para a família do profissional, isso vai estar previsto. Ao mesmo tempo, é sempre recomendado que as produções audiovisuais tenham seguros, né? Seguro de saúde e acoplado também o seguro de vida, né? Sempre o seguro de saúde tem uma proposta de apólice que diz respeito ao seguro de vida. Esse seguro tem a ver com se a gente se machuca, sei lá, quebra o braço, quebra a perna, né? Quer dizer, se alguém quebrou a perna no meu set, o seguro vai ter ali uma cobertura sobre esse tipo de situação de sinistro e de benefício para o profissional que passar por isso. Benefício, tá, gente? Eu estou usando o termo da seguradora, né? Porque, claro, gente, ninguém quer machucar a perna, isso não é um benefício, mas enfim, vocês entenderam. Num caso de saúde, é a mesma coisa, né? Quer dizer, se o profissional, como o Marco falou, fez um corte no braço, né? Se tem um seguro acoplado, é possível levá-lo no hospital, é possível pagar as próximas consultas médicas, é possível pagar alguma assessoria, sei lá, se uma fisioterapia vai ser necessário, essas apólices dão conta dessas coberturas sim, né? Há algum risco maior juridicamente para a produtora? Haveria se é uma comprovação de culpa, né? De risco, de colocar o profissional numa situação inadequada. Isso poderia haver uma corresponsabilização. E com relação ao seguro, sim, normalmente numa produção que eu vou chamar cuidadosa ou séria com relação à saúde e segurança, uma produção faz o seguro para todos os integrantes da sua equipe técnica e para o elenco também, né? Sem esquecer do elenco, sem esquecer dos motoristas, por exemplo, dos nossos veículos. Todo mundo tá, né? Tá num vai e vem, tá em produção, tá segurado ali por aquela carga de trabalho, por aquele período. Os seguros são feitos pelos períodos exatos das filmagens, sabe? Eles não são nada absurdos no que diz respeito ao seu valor para eles serem aplicados, e é isso, representa um estado de segurança para todo mundo, porque nenhuma empresa vai querer também estar descoberta e ter que depois tirar do bolso um hospital, os médicos, exames, fisioterapia, etc., para um profissional. Quer dizer, é muito melhor você fazer essa previsão na largada de um orçamento e saber que você pode contar com aquela estrutura em qualquer desses casos, em qualquer do estágio de gravidade desses casos, mesmo que você vai fazer tudo, obviamente, para que nenhum acidente desse aconteça, né? O valor do seguro, isso mesmo, é muito pequeno para a produção, eu concordo para o Marco. A Jamile falou, bom contratar um técnico e um advogado logo no começo do filme. Eu acho que uma visão jurídica ela é necessária para esse espectro dos contratos profissionais, né? Agora, eu chamo muito a atenção de vocês também para o nosso lado enquanto profissionais, né? Porque as empresas produtoras dificilmente, ou pelo menos não deveriam ser loucas o suficiente para armar uma equipe toda e seus contratos sem uma assessoria jurídica adequada. É a mesma relação do seguro, né? A gente investe numa assessoria jurídica, esse dinheiro não é um custo, ele é um investimento para ele deixar essas relações absolutamente, né, organizadas, né? E prevendo situações de direitos e deveres dos dois lados. É sempre muito bom prever direitos e deveres dos dois lados. Agora, eu chamo atenção também para nós profissionais, né? O quanto que a gente pega um contrato de trabalho e lê ele na íntegra, né? E a gente tira lá uma hora para ir lá falar com a assistente da produção executiva e perguntar o que essa cláusula ali está falando, né? Quantas vezes eu discuto, às vezes, um contrato com o integrante meu que está na equipe já trabalhando, ele fala, eu assinei, mas não li o contrato, né? Não sei, tenho certeza que vocês aí devem ter na experiência de vocês essa situação. A galerada, na hora de fechar um job, acontece período é que eu assino.
de nosso contrato de trabalho tem lá 2, 3, 10 páginas, né? Onde tem muita situação prevista e a gente, enquanto profissional, não pode se eximir da responsabilidade de lidar nesse momento da negociação com a seriedade que um contrato exige, né? E ali a gente está prevendo coisa boa para os dois lados, né? Não é um problema ler um contrato, a gente lê o contrato para não ter problemas, só que as previsões jurídicas, muitas vezes, exigem investimento de tempo nosso, né? De leitura, de entendimento, de questionamento de uma cláusula, né? E isso não é problema nenhum para equipe nenhuma, entende? Era o que deveria estar acontecendo o tempo todo, né? Aí a Ana está falando, eu sou estudante de segundo semestre de Direito. É verdade, né, Ana? Mas eu também adoro ler um texto de lei ou um contrato, mas a gente sabe que, infelizmente, tem muito profissional dedicado à criatividade que faz questão de dizer que não lê contrato porque ele só lida com as ideias mais nobres da criatividade. Isso eu acho que né, denota assim, uma pequena falha no que diz respeito à postura profissional, certo? Bom, o Zé já deve estar bravo comigo, porque eu não pedi o intervalo ainda, mas eu quero, antes do intervalo, que a gente faça aquela foto bem linda de todos nós, da nossa aula de hoje. Afinal, nós estamos na aula 5, esse é um momento muito importante, que estamos aí vencendo o meio da nossa aula, da nossa oficina. Então, mais do que nunca, temos que fazer aí uma foto legal e bacana. Vamos ligar a câmera, penteio o cabelo um pouquinho, dou 1 minuto aí para... Quem mais aí se encoraja de ligar essa câmera hoje? Isso, obrigada, gente, por aparecer aqui. É importante, né, Zé? Quanto mais gente aparece, melhor fica aqui para as nossas comprovações. Então, Zé, quando for aí, olha aí, pode ligar a câmera, nem que esteja meio descabelado, não tem problema, a gente só vai aparecer em janelinhas pequenas. Zé, fala aí a hora de tirar a foto. Vou tirar então. Todo mundo sorrindo aí. Aí, foi. Legal, obrigada. Muito bom ver vocês também. Vamos fazer aquele intervalinho esperto, então? 20h35, 20h50 a gente volta, né? Desculpa, acabei me passando aí, vocês devem estar todos cansados de ficar sentados. Então, 15 minutos de descanso, aquela playlist especial do Zé para nós. Já voltamos. Super Zé, aplausos aí para este momento muito bom de intervalo. Estava aí ouvindo meus queridinhos, já não dava nem para interromper, já para terminar a música boa, né? Mas foi ótimo, assim ganhamos então em disposição para a gente continuar, voltarmos aqui e fazer o nosso checklist na aula de hoje. Espero que vocês estejam botando aqui tudo que interessa a vocês. Estou adorando a participação de vocês na aula de hoje. Zé, vamos voltar então para onde eu parei, daquele material inicial, por favor? Agora a gente vai fazer uma rasante aqui na continuidade desse material e depois a gente vai dar uma olhada em tecnologias, coisas que foram atualizadas e empregadas nos sets de câmeras remotas, para que, enfim, a gente sempre tenha esse pezinho assim no que demais a gente tem de recurso. Muita coisa foi criada por conta da pandemia, mas a gente segue contando com isso adiante, né? Bom, essa tela é só para lembrar para vocês, né? No caso do núcleo da fotografia e do som, a gente está aqui na segunda linha, que vai seguir conceitos recebidos, vai ter uma esfera decisória circunscrita ao seu núcleo, portanto, tem responsabilidade, sim, em criar protocolo, em customizar os protocolos, além dessa postura ativa de cuidado. Adiante, Zé, por favor. Então, a gente tem essa relação entre concepção e desenho de produção estabelecido por projeto, e isso vai recair, sem dúvida alguma, para essas áreas que são técnicas e criativas, né? E há um trabalho importante de gestão para ser realizado internamente em cada núcleo. Por quê?
para além daqueles preceitos todos de cuidados que a gente já falou nas semanas anteriores e que se aplicam a todos os núcleos de trabalho, aqui no som e na imagem, é preciso que haja um entendimento das rotinas próprias, do manuseio próprio, das dinâmicas e fluxos de interação dos profissionais, para que o protocolo seja recoberto das particularidades desse núcleo, projeto a projeto, porque vai ser de equipamento a equipamento, tamanho de equipe que vai se diferenciar, a rotina entre coleta de equipamento, filma, devolve, ou é uma estrutura mais fixa, a maneira de transportar, tudo isso vai impactar nesta customização interna desses núcleos de fotografia e som, ok? Vamos para a próxima, Zé, por favor? Então, uma coisa muito importante, a gente já falou isso aqui pelo exemplo que o Marco nos trouxe, mas atenção à jornada de trabalho, incluindo os carregamentos e a desprodução de equipamentos, né? Isso, enfim, é algo que vai gritar de uma maneira mais específica no departamento da fotografia. O som, ele normalmente é mais leve, é um núcleo que, por mais que porte equipamentos, cases, né, tem uma produção e desprodução um tanto mais agilizada, mas que esses itens precisam estar internos à jornada de trabalho e nunca esquecidos ou relegados para depois, né? Tem o tema também do número de integrantes das equipes, de modo a evitar as sobrecargas, né? Eu tenho visto agora cada vez mais comum, por exemplo, o núcleo de som, né? Os profissionais do som fazendo questão de ter os seus assistentes, né? Assistente de som direto, assistente de microfonista, justamente para dar conta dos protocolos de maneira a garantir, né, uma rotina saudável para todos e, ao mesmo tempo, entregar o material na qualidade de sempre, né? E, sem dúvida alguma, os protocolos de higienização, de guarda, de repasse de materiais acaba, né, gerando novas atividades e consumindo aí tempos dos profissionais. Então, acho que hoje em dia, quando a gente vai montar os nossos núcleos, a gente tem que olhar para a sobrecarga que recai a cada um e rever o que a gente tem como estabelecido para o número de integrantes de uma equipe. Falando especificamente da foto e do som. E aí, comento de novo do equilíbrio entre o desenho criativo e as formas de operacionalização de modo a materializar os conceitos, né? Não adianta a gente ter um protocolo customizado, que foi muito bem pensado, em que as coisas estão lá com boas orientações, se não é criado espaço e estrutura que viabilize tais recomendações, né? E que isso seja feito de uma maneira orgânica, proativa por parte dos profissionais, mas, enfim, sabendo que isso está em jogo, que isso está sendo observado, que isso está sendo valorizado pela produção, né? Então, acho que, de novo, a gente volta no tema do engajamento, mas essa postura do profissional, mas passa também pelas condições para que o engajamento aconteça, e quem tem que fazer isso é aquela esfera decisória, tá bom? Vamos adiante, Zé, por favor? Eu chamo a atenção aqui das diretrizes para a realização das filmagens no que diz respeito aos equipamentos, né? E, claro, cai essa sobrecarga especificamente para a imagem e som. Então, os testes dos equipamentos de câmera, de elétrica, de maquinária, de som, por que não, né? Incluídos nisso, eles precisam ser realizados na expedição dos mesmos, né? E o horário da retirada dos equipamentos deve ser combinado com as locadoras, evitando a aglomeração das pessoas. Então, de um lado, né, esse tema do teste do equipamento de câmera, que muitas vezes a gente coletava o equipamento, levava ele para um outro set, ou para uma base da produtora, ou a base de produção, realizava o teste, devolvia para a locadora, pegava no dia seguinte para levar para o set de filmagem, né? Então, acho que uma recomendação possível é tentar encurtar esse caminho, é tentar encurtar esse pega, leva, desloca, devolve, volta e pega de novo, né? Então, realizar o teste de equipamento, de câmera, de elétrica, de maquinária,
na própria expedição, ou seja, na base do fornecedor desses equipamentos, né, reduz essa manipulação, reduz esse transporte, reduz esse vai e vem e, portanto, garante que a atenção ao cuidado do manuseio, da higienização, do uso, né, dos álcools para proteção dos equipamentos, da segurança dos profissionais, o distanciamento, poder fazer isso com calma, com poucos profissionais, sem aglomeração, né, é algo que a gente pode facilitar, sim, por esse planejamento. Quando eu falo que o horário da retirada dos equipamentos deve ser combinado com a locadora, é porque não vale chegar lá para retirar o equipamento e encontrar mais 3, 4 produções na cidade, retirando tudo ao mesmo tempo, né? Se a gente está cuidando desse trânsito e dessa proteção e dessa testagem dos profissionais, eu quero sim marcar com a minha locadora um horário para retirada do meu equipamento em que os meus profissionais não vão estar circulando com outros que estão em outros sets de filmagem, aumentando assim, então, o cruzamento dessas, enfim, possibilidades de contaminação, certo? Adiante, por favor, Zé. Voltando ainda sobre as locadoras, né? As locadoras que podem deixar esses equipamentos devidamente separados, né? Então, a locadora, quando chega a minha equipe lá, ela não vai fazer uma triagem do equipamento, demorar para levar para frente, para expedição, identificar, criar formulários. Essas coisas têm que ser prontas hoje em dia, previamente, para que quando a equipe chega, se ela tiver que testar, ela testa, e se não, já vai direto para o carregamento, né? O auxílio da equipe da locadora, ela é uma forma da gente reduzir a quantidade de profissionais que a gente vai ter que deslocar, mas claro que isso tem que ser fruto de uma combinação prévia, entendendo se existe essa equipe da locadora, se isso vai incorrer em algum custo extra, né, para não ser pego de surpresa. Porque quando o auxílio da locadora não é possível, naturalmente a gente vai precisar deslocar mais assistentes para esse carregamento de largada, né? Durante a retirada dos equipamentos, para a entrada e permanência de qualquer técnico nas locadoras, será exigido o uso de máscaras, né? O tema das máscaras, né? Enquanto por aí, nas cidades, prefeitos, etc. e tal, liberam as máscaras, no set de filmagem, nas expedições dos nossos equipamentos, a gente tem a possibilidade de escolher viver sob esta exigência, né? Esta exigência que protege a saúde nossa, dos nossos familiares e dos nossos colegas profissionais que estão fazendo essa interação. Então, imagina que quem recebe as equipes nas locadoras são profissionais que estão ali fazendo um atendimento de balcão, estão ali fazendo um relacionamento de recebe, entrega equipamento, né? Então, me parece mais do que natural a gente exigir que as empresas que estão nos locando os equipamentos mantenham a exigência quanto ao uso das máscaras, né? Assim como, quando a nossa equipe vai se relacionar com esses espaços, portar, então, as máscaras da melhor qualidade possível, certo? Próximo slide, por favor, Zé. No caso do uso dos rádios comunicadores, a produção deve assegurar a limpeza dos mesmos com álcool 70%, algodão, na retirada e antes da distribuição aos profissionais da equipe. Recomenda-se a limpeza periódica ao longo da diária, né? Então, assim, os rádios, eles sempre são um tema específico, porque o profissional que recebe o rádio, e esse equipamento é tão importante para todos nós, né? Esse profissional normalmente tem que assinar um termo de responsabilidade, né? De manusear aquele rádio corretamente, cuidar pela integridade dele, pela questão de troca de pilhas, não deixar em qualquer lugar, não sujar, não guardar no meio de outras coisas, numa mala bagunçada, enfim. Esses rádios intercomunicadores são equipamentos caros, às vezes eles são alugados. Então, assim, cada profissional precisa ter o seu comprometimento, normalmente assinando um termo de compromisso para o cuidado do equipamento. Bom, de uma diária para outra, né, os rádios intercomunicadores normalmente vão precisar que suas pilhas sejam recarregadas,
ou troca de pilhas, né? E agora soma-se a isso a questão da higienização com álcool, no mínimo a 70, e algodão. Essa higienização, ela pode ser feita pela produção, como ela pode ser combinada que cada profissional faça a sua. Para isso, esses itens fundamentais para a higienização precisam ser fornecidos. Outro aspecto importante é recomendar a limpeza ao longo da diária, que ela não aconteça só no início do dia e no fim do dia. Por quê? A gente anda com o rádio pelos lugares, a gente se desloca, a gente para fazer a refeição, a gente usa de novo. Então, de tempos em tempos, criar esse intervalo minimamente que seja no final dos turnos, né? E aí a gente vai, na verdade, multiplicar, né? Dobrar a quantidade de vezes que a gente higieniza esse equipamento no mínimo, né? Passando de 2 vezes para 4 vezes ao dia. E aí a produção ela deve contar com essa disponibilização, né, do material para a higienização que ela é necessária, né? Então, não só o álcool, mas também esses paninhos descartáveis, lencinhos, papel toalha, algodão, sabonete líquido, neutro, e que possa realmente, enfim, figurar dentro de uma rotina da equipe que se relaciona, né, com esses equipamentos, certo? No que diz respeito ao manuseio periódico de equipamentos, né, com relação aos aspectos introduzidos pelo COVID, essas recomendações que eu passei por aqui são as que têm sido as mais recorrentes para os 2 departamentos de câmera e de som, certo? No meu próximo slide, esse material vai parar na mão de vocês. Eu recomendo 2 links de discussões feitas dentro do espaço da Associação Brasileira de Cinematografia, que é um espaço que reúne diretores de fotografia, técnicos de som, todos esses profissionais devotados a essas áreas técnicas do fazer audiovisual. E o primeiro link é uma conferência justamente que avaliava os impactos da pandemia para esses departamentos. E o segundo link, que fala sobre esse manuseio de câmeras virtuais, impulsionado pela pandemia, é um material, claro, os 2 materiais têm mais de 1h30 de duração, mas esse segundo vídeo é o que a gente vai assistir um pedacinho juntos, para assim fizemos a gente poder adentrar um pouquinho nesses núcleos, olhando para o que a tecnologia nos oferece e acompanhando o raciocínio de profissionais que se dedicam a esse departamento e, afim, o que está em jogo entre melhor performance, aplicação da tecnologia, garantia da segurança e da saúde para os núcleos e uma visão de futuro da articulação de todos esses elementos. Então, se vocês acharem legal, a gente parte agora para assistir um trecho desse segundo vídeo. Eu já passei o link para o Zé, mas agora eu vou dar, Zé, o trecho específico que eu queria que a gente começasse, que fica nos 10 minutos e 25 segundos. Aí a gente começa por ali, que a gente vai ver um profissional da área da fotografia, que era diretor de fotografia, acabou representante de uma marca, de uma solução de tecnologia, no que diz respeito ao uso dessas câmeras virtuais, né? Então, nessa Semana ABC, que é um evento que acontece anualmente, realizado pela ABC, eles reúnem vários profissionais do Brasil e do exterior em várias mesas redondas, e essa especificamente aqui, que eu fiz a curadoria para vocês, fala justamente dessa operação de câmera virtual, de um desenvolvimento dessa tecnologia por conta da pandemia, mas, na verdade, o quanto que isso faz bastante sentido para esses núcleos. Claro, talvez eu estou trazendo aqui um exemplo de uma aplicação de fato requintada e que a gente talvez vá falar, a gente não vai usar isso no nosso 7 amanhã, pelo requinte que tem, mas a gente está falando, né, do hoje e do nosso futuro.
Então, tecnologia também é isso. Tecnologia, acho que tem a ver da gente estar bem informado sobre ela e a gente saber que sim, a gente já já vai usar essas coisas, a gente não usa, já já essas coisas estarão acessíveis para a gente também, então ajudam a nortear aí nosso pensamento de futuro. Tudo bem? Zé, só vou pedir então para a gente pausar a gravação aqui. Não sei se algum de vocês já tinham visto essa tecnologia, já tinham pesquisado, já tinham chegado perto. Já tinham ouvido falar dessas possibilidades dos controles remotos das câmeras de gravação? Prof, consegue ouvir bem? Sim, estou te ouvindo bem. Eu vou ligar aqui o vídeo. A pessoa está descabelada que chegou do trânsito, tomou um banho ouvindo a oficina para e segue aqui. Não Tá, tem problema. Tem uma observação assim, ó, e eu fazendo as anotações enlouquecida aqui. Eu ouvi a primeira vez esse tipo de câmera de uso remoto há muitos anos atrás, quando fizeram aquelas filmagens com o Titanic submerso. Então, foram os primeiros exemplos que eu vi de uma robótica sendo criada justamente para aquilo ali. E, recentemente, durante a pandemia, apenas em alguns episódios de séries ou alguns filmes, algumas coisas, muito pouco. Mas o primeiro mesmo, eu não sei se tem relação com isso, é justamente naquele episódio, quando eles precisaram descer ao fundo do mar, não tinham como acessar, então eles fizeram remotamente aquelas câmerazinhas entrarem por dentro do navio. Então, você vê se o desenvolvimento das tecnologias, né, ele vai, claro, muito sob demanda. A tecnologia está aí, mentes brilhantes para tirar o uso dela também está aí, e a demanda faz com que o próprio mercado avance, né? Então, se de um lado esse conceito de uma câmera remota, ele era aplicado a situações críticas, né? A pandemia tornou crítica uma situação comum, né? Uma câmera, uma equipe de câmera, por exemplo, enquadrando um ator, uma atriz, realizando uma cena, passando um texto, né? Quando a gente fala de promover um distanciamento social, assegurar um distanciamento social, ainda que a realidade da gente ter esse tipo de equipamento a toda hora na nossa mão, num set de filmagem, não é a nossa realidade, isso é fato, tá? Então, não se preocupem, quem está falando aqui que é iniciante, tudo mais, olha, nem nos nossos sets mais profissionais, esse equipamento faz parte do nosso cotidiano, né? Por outro lado, é interessante a gente imaginar e pensar nessa situação, né? Então, você coloca um ator em cena na frente de uma câmera. Uma câmera de cinema ou para uma produção audiovisual dessas mais robustas, de altíssima qualidade, altíssima resolução, requintes de lentes, como a gente falou, tem em volta dela um diretor de foto, um operador de câmera, assistente 1, assistente 2, assistente 3, né? Então, é um equipamento e um monte de gente ali cuidando daquela operação. Se a gente vai levar ao limite, né, imaginando essa situação de controle de acesso e contato de pessoas, né? Então, imagina que uma simples cena de um ator num estúdio, passando um texto num cenário, com esta câmera de controle remoto, que antes era utilizado em situações críticas, como esse exemplo aqui que a Dariane nos trouxe, né? Essa mesma tecnologia, numa outra circunstância, significar, né, um momento da proteção do ator que está na frente da câmera sem a máscara, às vezes, né? Sem o equipamento, às vezes, não sempre, né? Sem o equipamento de proteção, e aí você retira todo aquele universo de pessoas que vai manusear aquela câmera, vai posicionar aquela câmera, vai ligar esses controles, essas manivelas ali, como eles falaram na tradução, mas na hora da execução, eles podem estar em um outro ambiente, fazendo apenas o controle e acompanhando isso de forma remota, né? Então, ainda que enquanto, né, realidade e
custo mesmo, isso não se faz presente em todos os sets de filmagem, é algo que já esteve disponível agora mesmo na pandemia para sets mais avantajados financeiramente, mas como a tecnologia evolui rapidamente, é algo que a gente já pode imaginar que talvez muito em breve possa estar muito mais difundido e ao nosso acesso para garantir esse tipo de segurança para a gente também, né? Acho que a segurança, e às vezes eu falo, né, bastante do ator que está em exposição do risco, mas a equipe de câmera também, né, acaba se obrigando a criar dinâmicas em que cada hora um deles vai fazer ali essa operação, mas na hora do show da câmera mesmo, do gravando, né, esse controle remoto e esse acompanhamento por outras telas e tudo mais podem acontecer de outras formas também, né? Acho interessante a gente ver aquela outro exemplo que ele dá da relação dessas câmeras e desse tipo de controle, que na verdade quase que numa gamificação, né? Você treina o profissional para fazer, você faz uma simulação do cenário que você vai estar lidando com a câmera, e aí você projeta ali, vai criando testes ou vai criando parâmetros que podem ser também absolutamente matemáticos, para que esse controle seja também absolutamente preciso, tal qual a gente precisa e quer ter num set de filmagem, certo? Então, ótima aí a tua lembrança, Dariane, do caso do Titanic. Eu agora não saberia te precisar se foi aí mesmo que essa tecnologia começou ou em outra grande produção, mas sem dúvida alguma, né? É uma... A gente tem aquelas idas e aqueles satélites que a NASA coloca há muito tempo, mas aí tem a teoria da conspiração, que foram à Lua, não foram à Lua, enfim. Mas os primeiros registros que eu tenho de memória de você operar uma câmera é justamente no espaço, antes mesmo, aquela tecnologia era usada pela NASA, antes mesmo do Cameron fazer o Titanic. Então, é bem nesse sentido mesmo da Muito bom. evolução do equipamento. É, muito boa relação, ótimo, ótimo comentário. Quem mais? Alguém quer trazer aqui uma observação, um ponto de vista sobre esse futuro não tão futuro? Bom, um outro contexto de produção remota e que foi o mais usualmente praticado por aqui era o contexto em que uma equipe de câmera com um operador de câmera que acabava assumindo as funções dos assistentes, então operava, trocava lente, posicionava, enquadrava, etc. e tal. Esse operador de câmera ia para o set de filmagem que a gente queria que acontecesse, e através de um acompanhamento por tablet ou por um computador, ligada numa situação de transmissão, poderia ser tal como essa que a gente está fazendo a aula agora, numa janelinha de Zoom ou de um Meet, uma equipe de direção, aí sem direção de fotografia, o diretor, fora daquele set de filmagem, acompanhava através de um aplicativo de comunicação como esse que a gente está usando hoje, o que aquele operador de câmera estava fazendo no set de filmagem, né? Na época em que as bandeiras estavam mais severas no Brasil, no que diz respeito ao acompanhamento do Covid, e que um número muito pequeno de pessoas poderia interagir no set de filmagem, a única possibilidade era levar uma câmera para dentro de uma locação, ligar um equipamento de acompanhamento usando os aplicativos de comunicação, e diretor de fotografia e diretor acompanhavam as gravações do operador de câmera que estava lá no set à distância, dando recomendações, orientações, confirmando o enquadramento, esse tipo de coisa. A conexão da câmera principal com o próprio aplicativo de comunicação também era uma realidade, então era possível tanto orientar o operador de câmera, quanto mapear exatamente a imagem que estava sendo captada pela câmera de gravação naquele momento. Imagino que talvez aqui nessa sala alguns de vocês tenham produzido ou vivenciado filmagens desse jeito, quando
A gente estava ali no auge da pandemia. Alguém tem alguma experiência dessa para relatar? Bom, essa modalidade foi muito comum, não apenas no cinema, na publicidade, mas até mesmo na produção de televisão, até mesmo na produção dos canais, né? Fazendo uso, então, do simples aplicativo, mas, claro, sem deixar de ter essa necessidade de enviar um profissional que estivesse lá presencialmente para interagir com o que estava sendo captado, né? Um cenário, um depoente em uma entrevista, ou até mesmo a atuação de um ator, né? Outra modalidade em tempos pandêmicos que vivenciamos foi a realidade dos atores se gravando, né? Então, equipamentos portáteis de vídeo, naturalmente câmeras, enfim, bastante simplificadas, para que os atores, através de um aplicativo de comunicação como esse, seguindo as recomendações de um diretor, posicionasse a câmera no enquadramento desejado, na locação desejada, e o próprio ator apertasse o botão ali de play, aliás, de gravando, e fosse para sua posição e fizesse a sua atuação acontecer, né? Então, são riquezas assim e outras versões dessa câmera virtual que também aconteceu, né, ocasionar Opa, travei aqui de novo, pelo jeito, né? Voltou aqui para mim, voltou para vocês também? Agora sim, tranquilo. Tá bom, beleza. No outro link que eu disponibilizei, o primeiro link, vocês vão ver exemplos de diretores de fotografia e técnicos de som, também com imagens, vídeos, demonstrando como trabalhos como esse, que fizeram parte da realidade brasileira, foram realizados no auge da pandemia, né? Tanto com esse operador de câmera que vai, esse acompanhamento remoto, quanto com os atores realizando as próprias filmagens. Então, vale a pena dar uma olhada nesse material também, vocês, para que vocês possam se aprofundar e vejam como é, então, que os sets e as interações pelas plataformas de comunicação poderiam acontecer, né? Hoje em dia, com essa flexibilização diante da pandemia, eu acho que vários desses usos dos aplicativos de comunicação eles seguem sendo pertinentes nos dias de hoje, pelo fato de que você pode reduzir o número de equipes em deslocamento, por exemplo, desde uma visita técnica para conhecer uma locação, né? Eu acho que o uso que a gente tem feito dos reportes em vídeo, dos reportes online, então eu sou a produtora, eu vou lá numa locação e faço uma telechamada com técnicos que podem olhar, tirar dúvidas, pedir que eu, vamos dizer, confirme medidas, informações, distâncias, situações que vão impactar o trabalho desses profissionais que são relacionados à técnica e hoje em dia, por motivos de redução de custos, redução da quantidade de encontros presenciais entre os profissionais, né? A gente pode seguir aplicando as funcionalidades que os aplicativos de comunicação nos reservam, certo? Imagino que muitos de vocês com experiência profissional ou continuam mantendo também o uso desses aplicativos para dar conta de reuniões de pré-produção, troca de materiais de referência, reuniões de aprovação de alguns itens ao longo de uma pré-produção, não é mesmo? Alguém quer falar sobre essa dinâmica?
Não? Hoje não? Bom, gente, então todo mundo aprendendo aqui, que coisa boa. Legal, Paulo, Recilda, obrigada aí pelos comentários de vocês, sabe? Eu acho que vocês... Ah, Jefferson, mas não se preocupa não, você é novato, mas é isso. Acumulando conhecimento, trocando aqui com a gente e todo mundo começou de algum lugar e que bom que você esteja aqui começando aqui ao lado desses colegas e disposto a aprender a todo momento, né? E, na verdade, a gente está sempre aprendendo aquilo que eu gosto de dizer, certo? Acho que a nossa aula de hoje foi sensacional, vocês trouxeram ótimas contribuições, ótimos exemplos, problematizaram bastante, sabe? Adorei essa parte da fotografia e som que vocês tiveram hoje. Bom, na nossa próxima aula, a gente vai se aprofundar no núcleo da arte, e o núcleo da arte é um núcleo de produção pesada, né? E com muitas particularidades também, por envolver os cenários, os cuidados de figurino, de maquiagem, de cabelo, tanta interação, assim, de contato mesmo entre pessoas e materiais, que, nossa lista e relação da aula, assim, com relação a tudo que diz respeito à saúde e segurança, ela é imensa. Está sendo um prazer para mim preparar essa aula também e tenho certeza que a gente vai poder fazer muito proveito dela, certo? Por hoje eu diria que nós temos aqui nossa missão cumprida, passamos por todos os nossos tópicos, vislumbramos aí possibilidades de futuro que estão se aproximando da gente também e seguimos, né? Espero que vocês levem essa reflexão aí ao longo de toda a semana, deixem a cabeça funcionando o tempo todo ligado nesse chip aqui do conteúdo que a gente compartilha, e ao longo da semana, situações, experiências, vivências, exemplos, contato com outras pessoas, com certeza vão trazer aí mais insights sobre o que a gente falou para vocês, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O Zé vai compartilhar o material para que vocês tenham acesso a esses links e possam, enfim, usar esse material extra para seguir se aprofundando ao longo da semana, tá bem? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. A gente se vê na próxima aula, então.